Europa estava sofrendo aí, o catolicismo estava sofrendo com a revolta protestante. Essa sociedade ela era totalmente patriarcal, né? Com um senhor de engenho católico e exclusivista, no qual ele era dono do território e todas as outras pessoas eram submissas a ele. Agora nós iremos falar sobre a União Ibérica. A União Ibérica foi como ficou conhecida o domínio da Espanha sobre Portugal. Como que se deu isso? O último rei de Portugal da época, o Dom Sebastião, ele foi lutar contra os muçulmanos e desapareceu e não tinha deixado nenhum herdeiro. No caso, o único parente próximo de Dom Sebastião era Dom Henrique, que era um cardeal da Igreja Católica, que ele já era velho e não tinha como deixar herdeiros, ainda mais sendo um cardeal. Quando Dom Henrique morre, quem assume vai ser o Felipe II da Espanha, que usou a desculpa que ele era parente de um antigo rei. Nisso, nessa unificação entre Portugal e Espanha, houve consequências aqui para a colônia, né, que era o Brasil. No caso, teve a anulação de Tordesilhas, porque não tinha mais sentido ter a divisão entre Portugal e Espanha, sendo que eles dois estavam juntos, né? E a interiorização do Brasil, que foi a expansão do Brasil para oeste do tratado, né? E também tiveram as invasões estrangeiras, com a França, a Inglaterra e a Holanda. Essas invasões estrangeiras nós vamos dividir em três, né? Que são, como eu falei, os franceses, os ingleses e os holandeses. Primeiramente, os franceses. Houveram aqui 3 invasões por parte desses franceses. Somente uma no período dessa União Ibérica. Mas, como nós estamos abordando essas invasões, eu irei falar as 3. No caso, a primeira foi a França Antártica, que foi no Rio de Janeiro, de 1555 a 1567, que por conta de conflitos religiosos na França, entre os protestantes e os católicos, tinham aí os calvinistas, né, que eram chamados de huguenotes, que eles acreditavam que o trabalho é uma virtude e a riqueza vinda do trabalho é uma salvação. Então, isso começa a ser visto como uma ameaça aí para o rei da França, que era católico, e esses calvinistas, eles foram expulsos. Nisso, eles vieram aqui para a América, né, para o Brasil, e eles começaram uma colônia de povoamento. Nessa colônia de povoamento, eles formaram uma aliança com os índios tamoios, que já não gostavam tanto aí de Portugal. No caso, Portugal viu isso como uma ameaça, esses franceses aqui com essa aliança com esses tamoios, e esses franceses foram expulsos no governo de Mendes Sá. A segunda revolta ficou conhecida como França Equinocial e ocorreu no Maranhão. Revolta não, perdão, invasão. Ocorreu no Maranhão em 1612 a 1615, e essa foi durante a União Ibérica. No caso, os franceses, eles tentaram diminuir a força dos espanhóis nas colônias e tentaram interferir nessa economia espanhola. No caso, eles vinham aqui para o Brasil e contrabandeavam o açúcar. No caso, nessa época também foi criado um fato interessante. Foi criado aí São Luís do Maranhão, né, em homenagem ao Luís XIII, que era o príncipe que nascia naquela época na França.
Também tiveram invasões no Rio de Janeiro em 1710 a 1711. Só que essas invasões foram feitas na época da mineração devido aos conflitos europeus que tinham na época. Os ingleses também fizeram invasões aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, por volta de 1583, 1587 e 1591, e no Rio de Janeiro, em 1595. Eles vinham para cá contrabandear o açúcar, né? E também para fazer pirataria. Outra invasão estrangeira que ocorreu aqui no Brasil foi com os holandeses. Essas invasões, elas se deram por conta de um conflito entre a Holanda e a Espanha, por conta do rei Filipe II de Portugal, que proibiu aí o comércio da Holanda com o Brasil. Nisso, os holandeses eles começaram a querer adentrar o Brasil. A primeira invasão que não foi sucedida foi na Bahia, em 1624 a 1625, né? Durante um ano, aí os holandeses tentaram adentrar aqui o Brasil, mas por resistências internas de pessoas que moravam aqui, eles não conseguiram adentrar. E a segunda invasão foi em Pernambuco, em 1630 a 1654, que no caso aí eles conseguiram adentrar e teve 3 fases essa invasão. A primeira fase foi a fase da luta, entre 1630 a 1637, no qual houve vários conflitos, mas esses holandeses eles conseguiram adentrar o Brasil e ocuparam a região que davam acesso à produção do açúcar. A segunda fase, que ficou conhecida como Nassau, entre 1637 a 1644, no caso, esses holandeses, né, contrataram aí o Maurício de Nassau, que era muito inteligente, para governar a colônia do Brasil, que no caso, ele financiou a produção do açúcar, fazendo com que a economia crescesse. Nesse tempo também houve um período de urbanização do Brasil, e o Maurício de Nassau, ele decretou liberdade religiosa aqui no Brasil. Que isso daí, né, para Portugal, meu Deus do céu, que Portugal é extremamente católica, né, por conta do padroado régio. E outra vantagem também nesse período do Maurício de Nassau é que os holandeses eles controlavam as regiões que forneciam os escravos. Dentro desse período também vieram vários artistas e cientistas aqui ao Brasil. E na década de 1640, né, nós temos aí a crise holandesa e a demissão do Maurício de Nassau. E aí adentramos a terceira fase, que é a insurreição pernambucana, de 1645 a 1654, onde os holandeses eles foram expulsos por revoltas nativistas, né? E nós temos como consequência a crise do açúcar, devido aos holandeses eles dominarem o comércio do açúcar e eles fazem essa produção e exportam mais barato para outros países. Voltando lá para a União Ibérica, né, onde nós estávamos falando sobre a União Ibérica, que foi aí a unificação entre Portugal e Espanha, nós temos a expansão da América Portuguesa ou a interiorização do Brasil, que no caso o Brasil ele foi estendido, né, foi interiorizado para o oeste do Tratado de Tordesilhas, né, que não existia mais, mas a lógica é essa, eles adentraram mais a parte da Espanha, e nisso se deu a pecuária, né, que era uma economia subsidiária, uma economia complementar à economia do açúcar,
no qual essa economia pecuária servia tanto de alimento como